Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Cristo seja conosco em mais um encontro de estudos e de aprendizado do Evangelho. Hoje, meus amigos, nós estamos estudando o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E seu item de número 3, de número 3, intitulado Piedade Filial. O nosso estudo dessa noite, portanto, em continuidade ao estudo, ao vídeo gravado pelo Sr. Evandro, trata, meus irmãos, da associação do núcleo mais importante da célula básica de toda a sociedade, que é justamente a família. Quando estudamos o honrar pai e mãe, necessariamente precisamos compreender a família, a sua ascendência, ou seja, quais as origens da família, não no aspecto genealógico, material, né, de nossos antepassados, as famílias das quais descendemos, não, meus amigos, a nossa ascendência espiritual. Compreendermos o conceito de família espiritual, compreendermos que nós aqui nos agregamos em famílias conforme as nossas simpatias do passado e conforme os nossos débitos do passado, formando esses grupos que constituem a principal agremiação, a principal associação humana na Terra, com exceção somente da própria humanidade. Nós precisamos, meus amigos, compreender a importância da família e do papel de todos que a constituem sob a ótica do Cristo, sob a ótica da doutrina. Nesse sentido, antes de passarmos à leitura e aos comentários do Evangelho propriamente dito, nós vamos aqui buscar um texto de Emmanuel no livro Vida e Sexo, em seu capítulo de número 2, intitulado Família, no qual o guia e benfeitor de Chico assim nos dizia e ensinava. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. De semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Ou seja, a célula básica, o agrupamento humano básico, no qual, dependendo da saúde, da estrutura e dos princípios em que se constrói, ergue e sustenta uma sociedade com uma série de outras instituições. Ou irá fazer, no caso de um adoecimento dessa célula básica, irá ruir os pilares que sustentam um povo, que sustentam uma pátria, que sustentam um determinado grupamento humano. Através do casal, aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Ou seja, é por intermédio da família e do lar que o mundo espiritual mais atua de maneira a colaborar com o desenvolvimento moral e espiritual de todas as criaturas humanas. É no Instituto do Lar, meus irmãos, que nós vamos estar junto de amigos queridos, companheiros nossos de outras passagens, de outras existências, bem como também de companheiros, de irmãos nossos em humanidade, com os quais aprontamos, aos quais prejudicamos, aos quais fizemos mal. E, portanto, sob o véu do esquecimento, teremos a grande oportunidade de modificarmos esses laços de antipatia, de inimizade, nos aproximando pelos vínculos do afeto, do amor, com a prática constante do perdão, do esquecimento das ofensas, da renúncia, do sacrifício pessoal, construindo assim, meus amigos, a nossas, galgando, degraus decisivos
na nossa escala evolutiva, à medida que nós tornamos desafetos, inimigos, criaturas que nos eram antipáticas devido a causas que provocamos, em amigos, em companheiros, em pessoas queridas. Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos da vida superior. Ou seja, toda vez que nós temos a alegria de sermos pais ou mães na Terra, o amparo do alto se intensifica em nossas existências por sermos parte, meus irmãos, de um plano evolutivo coordenado pela espiritualidade superior. Os filhos são liames de amor, ou seja, laços de amor conscientizado que lhes granjeiam proteção mais extensa do mundo maior, de vez que todos nós integramos grupos afins. A parentela no planeta faz-se filtro da família espiritual, sediada além da existência física, mantendo os laços pré-existentes entre aqueles que lhe comungam o clima. Ou seja, da nossa grande família espiritual, uns encontram-se encarnados, outros no plano verdadeiro da vida, no plano espiritual. Em permanente contato, em permanente auxílio, em permanente socorro recíproco, quando nós aqui nos habilitamos a recebê-los e quando eles nos auxiliam no dia a dia das nossas existências, por mecanismos variados e muitas vezes inimagináveis por nós, no nosso dia a dia, nas pequeninas coisas. Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Então, meus irmãos, considerando que nós não formamos as famílias terrestres somente com aqueles a quem muito amamos, a quem muito estimamos, mas que, pelo contrário, constituem-na também, sem que nós saibamos, inimigos e desafetos do passado, é que vem o Evangelho, é que vem a orientação divina desde os tempos de Moisés, nos dando uma recomendação básica para que esse núcleo essencial da coletividade humana se sustente. Que orientação básica é essa? Honrai vosso pai e vossa mãe. Piedade filial. E aqui nós vamos ver o que o codificador comenta conosco. Porque se todo filho tiver as atitudes necessárias da piedade filial, grandes motivos de dissensões ou de rompimento dos laços familiares são afastados. E com o tempo, meus irmãos, laços de amor, de carinho, de respeito vão unir filhos a pais, filhas e filhos a pai e mãe. E com isso, o plano evolutivo de regeneração, de pagamento de nossos débitos e de aprimoramento de nossas almas terá enormes chances de êxito, de ser bem-sucedido. Kardec, a respeito desse tema, e após a citação do mandamento divino, nos diz que honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário, uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e sua mãe. Então, meus irmãos, se Jesus nos colocou como lei maior da vida, a lei de amor, a necessidade da caridade para com o nosso próximo, o próximo mais próximo, ou aqueles para os quais essas obrigações se fazem ainda mais expressivas, constituem-se aqueles que Deus nos deu a alegria de serem, nessa existência, nosso pai e nossa mãe. Ou seja, todos os deveres da caridade para com eles se intensificam.
devem ser feitos prioritariamente. Devem ser atendidos com ainda mais rigor e carinho, porque eles são credores de uma dívida para conosco que, na condição de filhos, não temos meios de pagar ao longo de toda uma existência física, por mais que nos dediquemos a eles. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito. Ou seja, um filho jamais deve elevar o tom de voz para os seus pais. Deve falar, por mais que não concorde ou que queira expor um ponto de vista diferente, deve falar em tom respeitoso, sem que eleve a voz, sem que use de palavras chulas, sequer de palavrões ou de palavras de baixo calão. Ao amor se devem juntar as atenções. Um pai e uma mãe, meus amigos, tem prioridade em nossa existência sempre que reclama a nossa atenção, ou mesmo que não reclame a nossa atenção. Deve estar sempre vibrando nos nossos pensamentos, sempre recebendo toda a atenção, toda a assistência que esteja ao nosso alcance. Ao amor se juntam ainda a submissão e a condescendência, ou seja, a necessidade da obediência. Isso, meus amigos, ou seja, não compete a um filho dar ordens a seus pais. Pelo contrário, nós temos o compromisso da obediência, especialmente quando o processo educativo está mais intenso aí na infância e na juventude. Os filhos devem sempre esse clima, essa postura de respeito diante de seus pais. Tudo, ou seja, continua Kardec, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los. É também assisti-los na necessidade. É proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Então, meus irmãos, especialmente quando os nossos pais chegam na velhice, chegam já na etapa da vida onde as necessidades aumentam, as limitações chegam de maneira às vezes mais intensa e necessidades variadas visitam a existência deles, é que compete aos filhos uma atenção e uma assistência especial. Deve ser algo entre as nossas maiores prioridades, entre as nossas maiores preocupações, para que eles não fiquem desassistidos, não somente no aspecto material, mas também no afeto, na presença, no carinho, na atenção que lhes devemos. Os filhos não devem a seus pais só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos. Vejam, meus amigos, como que Kardec é sensível nesse ponto ao falar que os pequeninos agrados, que os pequeninos gestos de carinho, de atenção, um pequenino presente ou algo que lhes alegra, deve ser alvo da preocupação dos filhos. A solicitude, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. E conclui, meus amigos, Kardec, chamando-nos a atenção de um princípio que é capaz de evitar muitos dissabores, muitas dissensões em família, quando nos diz: alguns pais, é certo,
descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Inúmeros filhos apontam as falhas, a falta de exemplo, a conduta inapropriada, os pontos que os pais deveriam ter seguido e que, no seu entender, deixaram a desejar. Mas a Deus é que compete puni-los, e não a seus filhos. Não é papel dos filhos, meus irmãos, censurarem, corrigirem, alterarem com seus pais devido à conduta que lhes é particular. São eles que Deus nos deu a alegria de serem nosso pai e nossa mãe. Por mais que descurem de seus deveres, certa feita, em um lance da existência, eles nos deram o presente maior, que é a bênção da reencarnação. A bênção de voltarmos ao plano físico e aqui aprendermos inúmeras lições para o aprimoramento e para o crescimento da nossa alma. E esse presente, essa dádiva, é impagável. Por mais que eles deixem a desejar, por mais que eles não nos deem os exemplos que nós gostaríamos ou que eles deveriam ter para conosco, é a Deus que compete corrigi-los, puni-los, ou trazer qualquer tipo de corrigenda, e não a seus filhos. A nós, na condição de filhos, sempre o dever do carinho, da assistência, por mais, meus irmãos, que a conduta deles no presente ou no passado seja, conforme a nossa análise, aquém do que gostaríamos ou do que desejávamos. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo. Então, meus amigos, dentro desses estudos, por que às vezes nós vemos em muitas famílias a falta de piedade filial dos filhos em relação à sua mãezinha, em relação ao seu pai? Porque às vezes, quando do processo educativo, pode ser que não tenham recebido os cuidados, pode ser que não tenham recebido a orientação, pode ser que não tenham ensinado para eles os valores, os princípios religiosos, não tenham lhes ofertado as luzes do Evangelho. Não que isso justifique a falta de piedade filial, mas quando a doutrina nos deixa tudo isso claro, quando o Espiritismo nos expõe tudo isso, é para que nós constantemente revisemos os nossos papéis de filhos, enquanto ainda temos a bênção de estar junto com o pai, com a mãe na existência física, mas para que também nós revisemos a nossa conduta enquanto pais, ou às vezes até enquanto avós, no processo educativo e nos exemplos que legamos a eles, para que mais tarde não recebamos ali a ingratidão de um filho ou de uma filha, devido à nossa indiferença, devido à nossa desatenção, devido à nossa falta de prioridade no que diz respeito ao processo educativo. É nesse ponto, portanto, que o Espiritismo vem e nos traz lições valiosas, nos mostrando que, quando nos habilitamos na condição de pai ou de mãe, assumimos perante o alto uma responsabilidade enorme. Um grande dever e um grande compromisso que nos compete cumpri-lo da melhor forma possível, com louvor, com o amparo, assistência sob a orientação do Evangelho e do amor divino. Nesse sentido, meus amigos, nós trouxemos aqui algumas perguntas e respostas de Emmanuel no livro Consolador, que muito nos esclarece a respeito do processo educativo, que nós, em determinada altura da vida, vamos ser chamados a exercer. Na pergunta 108 do livro Consolador, consta: onde a base mais elevada para os métodos de educação? Resposta: as noções religiosas,
com exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda educação no sagrado instituto da família. Ou seja, onde buscarmos os princípios mais elevados no processo educativo dos nossos filhos, nas noções religiosas. Não podemos dispensar a necessidade da orientação religiosa a um filho, achando que, sob o pretexto da liberdade de expressão, da liberdade de escolha ou de pensamento, o filho, quando crescer, vai escolher a religião que quiser. Não vai. A tendência, meus irmãos, é que o meio o leve a viver a vida material, a querer usufruir a vida material, sem levar consigo princípios de fé, de conduta e de moral. E, somadas a eles, o exemplo que nos compete dar no cumprimento dos deveres que, enquanto pais, nós temos não somente perante eles, mas perante as diversas obrigações e compromissos que a vida nos assinala. Na pergunta seguinte, de número 109, nós temos: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Resposta: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho. É uma argila mais maleável que os anos da experiência física ainda não enrijeceu. Ela é mais maleável na mão dos pais. Na consolidação de princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem, da criatura humana. E porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Então, meus irmãos, dentro da doutrina, em diversos pontos, em diversas lições e livros, a doutrina espírita destaca a excelsitude, ou seja, a primazia do papel da mulher na educação moral dos filhos. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Ou seja, os pais que desperdiçam a oportunidade de incutir novos valores, princípios religiosos, princípios evangélicos, cristãos, no coração, no espírito de seus filhos, pode ser que tenham dissabor de mais tarde, quando jovens ou quando adultos, verem a vida lhes ensinar, em processos dolorosos, porque às vezes a vida ensina pela dor, pelo sofrimento. Na pergunta seguinte, concluindo aqui as leituras de Emmanuel, nós temos: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Ou seja, a todos aqueles que são pais, que preocupam-se com a educação de seus filhos, que se preocupam no que o filho vai ser quando crescer, quais conhecimentos que ele vai assimilar, se ele vai falar uma língua estrangeira ou duas,
Se ele vai ter um curso superior, ou uma especialização, ou um mestrado, ou se ele vai ter 2 cursos superiores, qual o currículo que ele vai ter, se ele vai fazer ou não intercâmbio. Tudo isso, às vezes, numa preocupação em torno da instrução do filho, da preparação dele para que ele seja super bem sucedido na vida material. Às vezes, passa despercebido de nós a formação do coração, do sentimento e dos princípios nessas almas que vêm da eternidade e que estão ligadas a nós. Portanto, meus irmãos, analisando a educação sobre um amplo aspecto, de educarmos a alma, de educarmos o espírito eterno, qual a melhor escola? Qual o melhor método de preparação? Resposta: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. É no lar que nós vamos ensinar um filho a ser íntegro, a ser honesto, a ter princípios, a respeitar, a amar o próximo, a ser gentil, a servir, a ter o ideal de servir, de ser útil e não de ser servido. É aqui que nós vamos ensinar eles a respeitarem os seus superiores na vida, os seus superiores hierárquicos. É no lar que nós vamos ensinar um filho a ter disciplina. Disciplina com tempo, disciplina para não comer em excesso. Portanto, se ele vier com a tendência da gula, nós temos como educá-lo. É no lar que nós vamos ensinar a empregar e dividir bem o tempo. Enfim, meus irmãos, são valores que vão lhe servir para a vida toda e para além da vida, na vida eterna, enquanto espíritos. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade pode formar, fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça. E novo ciclo de progresso espiritual se traduz entre os homens em lares cristãos, para a nova era da humanidade. Então, meus amigos, todos nós que somos ligados a uma família, a um lar, deveríamos ter isso como a maior das prioridades na nossa existência. Em vez de, às vezes, de nos preocuparmos em demasia com as questões políticas da atualidade, com aquilo que diz respeito à vida dos outros, com os problemas de toda ordem, de uma ou de outra coletividade numa pátria distante. Não que a gente deva ser indiferente a esses problemas coletivos, mas se nós quisermos dar a nossa contribuição decisiva para a melhoria da humanidade, investamos no nosso lar, na nossa família, no processo educativo daqueles que estão sob a nossa influência, sob a nossa responsabilidade, porque dessa forma, um filho bem formado em seu caráter, em seus princípios, amanhã ele vai replicar esses princípios na sociedade, na família que ele formar, no emprego que ele tiver, no posto social que ele ocupar, no transporte coletivo, na lida com as pessoas, em todos os aspectos da existência dele. E às vezes a gente deixa os filhos em indiferença para nos preocuparmos em demasia aí com as preocupações que muitas vezes têm tomado tempo, a energia e a atenção de tantos e tantos irmãos nossos em humanidade. O lar, meus amigos, a família é a célula básica. E todos nós estamos ligados a alguma organização familiar. Se nós não estamos na condição de pais, talvez tenha um sobrinho sob a nossa influência. Talvez na condição de avós a gente tenha um neto ou uma neta que a gente possa influenciar. Na condição de filhos, certamente, se agirmos bem enquanto filhos, cumprindo a piedade filial, nós vamos dar exemplo para outros irmãos, ou para um primo,
ou para um colega. Ou seja, em qualquer papel que a gente se encontre, a prioridade de vivermos o Evangelho no lar faz com que nós mudemos a sociedade de maneira definitiva, refundando, ressignificando a família. Esse é o nosso grande papel e o grande objetivo da doutrina espírita. Refundar os lares, refundar as famílias, para que o Evangelho inicie a ser vivido e praticado dentro das quatro paredes que abrigam o nosso corpo físico. Para concluir, meus amigos, nós gostaríamos aqui de trazer uma poesia contida no livro Família, ditada por Leandro Gomes de Barros, psicografada pelo Chico, intitulada Cantoria da Criança. Sobre o mundo da criança, alguém me manda escrever. Quando quem pode é quem manda, obediência é dever. Gosto muito de meninos, mas não sei o que fazer. Quem nascia antigamente achava quem protegia. Pai e mãe formavam dupla, que velava noite e dia. E dessa prova de amor, qualquer criança sabia. Chegasse o recém-nascido, parecia o viajante. Parente do coração há muito tempo distante. A família toda em festa ficava mais importante. Amigos traziam flores de paz e satisfação. A criança ouvia preces de carinho e gratidão, sabendo-se recebida por dentro do coração. Das razões do nascimento, ninguém queria o porquê. A criança era beijada, de alegria já se vê. A mãezinha no quarto amamentava o bebê. Hoje em dia um pequenino já nasce tristonho e só. É dado para a enfermeira, não vê vovô nem vovó. Não ganha leite materno. Nasceu, tome leite em pó. Felizmente, alguns pontos desse aqui já vêm mudando para melhor, né? Mas ainda assim nós precisamos refletir. Não há mais festa nem preces, seja menino ou menina. Que não se arranque do berço, que se aguente no arrozina. Em vez de colos e abraços, é vacina e mais vacina. Mamãe vai para o trabalho, a criança chora e chama. Tem sede e fome de amor, mas ninguém lhe nota o drama. Depois das mãos da enfermeira, vai para os braços da ama. A ama vive no esquema, o nenê quer conversar. Papai, porém, não tem horas para carinhos no lar. A mamãe regressa tarde, precisa de repousar. A criança tem de tudo, brinquedos, roupa enfeitada, aniversários em festa, televisão e mesada. Mas dos pais de que nasceu, já se sente rejeitada. Aí começa o salseiro, do lar a se decompor. Rara é a criança que chega da vida superior. Quase sempre é parentela, pedindo pousada e amor. Sentindo-se em menosprezo, o espírito renascente, sem apoio que o renove, faz-se rebelde e doente, frio, amargo e revoltado, mesmo forte e inteligente. Hoje, ouvindo professores falando de educação, não sei quando não é sim, nem sei quando sim é não. Só peço aos pais que observem a lei da reencarnação. Organizar o futuro para melhor é dever. Mas aqui falo a verdade, que todos devem saber. O que se faz à criança é o que vai acontecer. Que a paz do Cristo seja conosco. Passemos agora, meus amigos, a nossa prece de encerramento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos do mal, porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrados nossos singelos estudos, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Saúde, paz, até a próxima.